Bem, nós já estudamos o date com todos os seus parâmetros, ou pelo menos os parâmetros mais importantes, e agora nós vamos criar a nossa própria função data, só que em português. Você pode ter observado que o date ele retorna todos os valores em inglês, né? Vamos então agora criar a nossa função, mas antes de criarmos a nossa função, eu vou criar aqui um exemplo para melhorar o nosso entendimento. O seguinte, eu vou deixar, inclusive isso aqui, eu vou salvar como programa 10, programa 10.php. Eu vou deixar esses parâmetros aqui para facilitar o nosso trabalho e vou tirar isso aqui, certo? Aqui eu vou inicializar o meu PHP, fechar aqui o PHP. O que eu vou criar aqui? Primeiramente, eu vou criar um array chamado dia da semana. Olha só, se você quiser pegar o dia da semana, você pode fazê-lo, tá bem aqui, ó, através do parâmetro w. Então, quando você coloca date w, significa o quê? Que você vai ter o dia da semana em formato de números. Se você quiser pegar o dia da semana, você pode fazê-lo utilizando aqui o d, quando você quer pegar os três valores, ou você também pode colocar o L, aliás, que vai retornar o nome do dia da semana completo. Mas vai retornar para a gente em inglês. Então, nós vamos criar aqui um array chamado dia da semana da seguinte forma. Então, array, e aqui dentro desse array eu vou colocar domingo, aí vou colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por último vamos colocar o sábado, inclusive com acento. E aqui nós vamos fechar o nosso array, ou arré, como algumas pessoas pronunciam. Então aqui nós temos o nosso array com os dias da semana. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar aqui uma função que vai me retornar a data. Então veja só, se eu quisesse, olha só, eu vou imprimir aqui, ó, dia da semana. Veja que eu estou fora do PHP, eu não estou dentro do PHP. Dia da semana, vamos só aqui para você entender o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar. Se eu colocasse aqui, então, igual date, e se eu colocar o w, com certeza você já sabe, pelo nosso estudo anterior, o que ele iria retornar, né? Então, só para ficar claro, prog10 php. Vamos executar aqui o prog10 php. Aqui a gente fez, tá aqui o prog6, é o 10, né? Tá aí o prog10 pht. Ia retornar 4, porque agora nós já passamos para a quinta-feira. Então já é quinta-feira e aqui, olha só, já virou 4. 1, 2, 3, aliás, 0, 1, 2, 3 e 4. Muito bem. Eu criei aqui um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Esse array, então, eu vou imprimir o dia da semana baseado nesses valores, considerando que o índice 0 vai ser o domingo, o índice 1 vai ser a segunda e assim sucessivamente. Se eu precisasse
imprimir o valor do dia da semana utilizando a função do próprio PHP, bastava eu colocar aqui o parâmetro L e eu, com certeza, olha, já ia ter o dia da semana sem nenhum problema. Mas o inconveniente de ser em inglês. Então, vamos resolver então esse problema assim. Aqui, eu vou criar uma variável chamada dia sem. Essa variável dia sem vai pegar exatamente esse parâmetro aqui, ó. Vai retornar esse parâmetro. Que valor ele vai retornar aqui? Aqui ele vai retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Porque ele vai pegar o valor do parâmetro w da função date. Muito bem. Vou jogar, então, esse valor dentro de uma variável chamada... eu vou chamar assim, ó, dia extenso, só para ficar melhor, para a gente entender, dia extenso. Esse parâmetro dia extenso, eu vou pegar, ó, esse array, e como parâmetro, eu vou passar o valor do dia sem. Pronto. Só para você entender. Claro que eu poderia pegar direto aqui e jogar aqui sem problema nenhum. Então, aqui, ó, essa variável dia sem, ela vai me retornar o valor de 0 até 1. Então, dentro de dia extenso, ou seja, o dia por extenso, eu vou pegar esse array do dia da semana, que tem os valores domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e vou pegar exatamente o valor correspondente àquele índice. Se aqui for 4, então vai retornar quem? O valor 4. Aqui, ó, quinta-feira. Então, é isso que eu quero imprimir. Logo, eu vou mandar imprimir aqui o dia extenso. O dia extenso. Vamos executar. Eu vou colocar aqui um BR, né? Vamos executar e ver o que acontece. Então, veja que agora deu certo. Então, o que eu fiz aqui? Ó, ficou fácil, ó, porque aqui, ó, ele pegou esse parâmetro 4, jogou dentro dessa função dia-semana, que no caso é 4, que pegou da função date do próprio sistema, pegou o valor 4, tá bem aqui, ó, o valor 4. Joga aqui dentro e aqui ele vai se encarregar de organizar. Como os valores do array começam de 0, ele vai entender, então, que se for 0, vai ser domingo, se for 1, vai ser segunda. Então, aí aqui, o resultado vai sair aqui. Aí aqui eu já tenho, então, o meu valor em português. Então, isso que eu fiz aqui foi só pra gente, foi uma introdução naquilo que nós vamos fazer agora. Porque agora, nós vamos criar a nossa biblioteca de função. Se você utiliza nos seus programas, a gente faz isso em qualquer linguagem de programação, a gente sempre tem as bibliotecas de funções, que vão executar comandos comuns. Por exemplo, existem comandos que vão fazer o cálculo do CPF, a verificação do CPF, do RG, no caso aqui, formatar essa data, formatar valores. Então, tudo isso são coisas que se repetem em todos os programas praticamente. Então, você não precisa estar fazendo isso várias vezes. Você modifica isso apenas uma vez e aí você vai utilizar para todos os seus programas, através de uma biblioteca de funções. No PHP, essa biblioteca ela é salva com a extensão FSN. Então, para que você possa utilizar essa biblioteca nos seus programas, basta você dar um include do nome do arquivo que você criou. Lógico, o nome do arquivo tem que estar no mesmo diretório do programa, e aí você não vai mais precisar copiar as funções, né? Eu sempre gosto de dizer que a prática é muito melhor do que a teoria. Então, vamos fazer a nossa função. Eu vou criar aqui um arquivo novo, vou salvar esse arquivo
como sendo, vou chamá-lo de Biblio, porque vai ser a nossa biblioteca. Aqui nós vamos colocar não só, aqui é o curso PHP, não só a biblioteca, essa biblio.php, aliás, aqui é .fsfcn. Tá? Então, nós vamos colocar aqui nessa biblioteca não só essa função da data, como a função do CPF, que eu vou ensinar lá na frente, e outras funções que se fazem necessário. Então, vamos lá então. Inclusive as conexões de banco de dados, se você precisar, tudo você pode colocar aqui se você quiser. Então, aqui eu vou colocar o PHP. Então, a primeira função vai ser uma função bem extensa, a função fun. A função eu vou chamar de data. Ela não vai ter nenhum parâmetro. A forma como você coloca essa chave aqui, existem várias pessoas que fazem de vários jeitos. Tem pessoas que colocam ela geralmente aqui no começo e depois colocam no final. Eu não tenho essa prática não. Eu não diria que isso é errado. Cada programador tem sua forma de fazer. Eu geralmente gosto de colocar na mesma direção da função que eu estou trabalhando. Então vamos lá então. Isso é chamado de indentação. Então nós vamos, essa função, eu fiz isso aqui, na verdade, para mostrar essa utilidade, né, que nós vamos fazer com isso aqui. Eu vou precisar disso aqui, então eu já vou logo copiar, colocar aqui, para não ter que para ganharmos tempo. Já criei. Ó, já criei então, opa. Engraçado porque não vai, né? Pronto, tá aí. Criei aqui, ó, dia da semana, tá? Então isso aqui nós já vimos o funcionamento disso aqui. Então só que aqui, como eu quero a data com nome, tudo, então aqui eu vou criar a coisa direito. Eu vou tirar isso aqui por enquanto e vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável chamada dia. Essa variável dia, ela vai retornar para nós, ó, olhando aqui nos nossos exercícios, você observa que aqui, ó, eu posso retornar o dia da semana, o dia do mês, através do parâmetro d. Então ela vai retornar para nós o dia. Aí eu vou usar a função date e como parâmetro eu vou colocar o d. Um detalhe é que você pode colocar esse parâmetro assim também, ó. Aqui eu também vou criar uma função chamada de mês. Aqui nós vemos que para você retornar o mês, ou seja, o número do mês, você usa o parâmetro m. Então vamos lá. Você vai usar o mês com o m minúsculo. E agora eu vou retornar o ano. Para eu retornar o ano, olha só. Aí você pode escolher utilizar o ano com 4 dígitos, com o Y maiúsculo, ou com apenas 2 dígitos com o Y minúsculo. Eu vou optar por retornar o Y maiúsculo, o ano com 4 dígitos. E aqui eu vou retornar o dia da semana. Colocar assim, dia, semana. Vamos colocar o date. E a gente já viu como fazer isso, né? Então tá aqui, ó. Aqui eu vou retornar o dia. Esse dia da semana, na verdade, vai ser, vou comentar aqui, 01 a 31. Aqui para ficar comentado. Aqui o dia do mês de 01 a 12. O dia do ano y. E aqui o dia da semana, que vai de 0 até 6. Tá? Para você saber. Muito bem. Agora nós vamos verificar o seguinte. A data, vamos supor que a data seja essa. Cadê a data? A data de hoje. Está aqui, ó. Quinta-feira, 20 de dezembro de 2007. Então, quinta-feira
eu vou pegar daqui, ó. No caso aqui eu poderia colocar quinta-feira, terça-feira, quarta-feira, não tem problema nenhum. Então eu já tenho como pegar esse valor. O que mais? Cadê a data? A data não quer aparecer. A data não quis mais aparecer, então deixa pra lá. Então vamos lá então. Vamos fazer então aqui no mês. Esse mês eu vou pegar o dia do mês. Se eu vou pegar o dia do mês, eu quero na verdade que esse mês ele seja por extenso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando switch case, ó, switch, e vou colocar o mês, que é a minha variável mês. Aqui, ó. Essa variável mês. Opa, isso aqui está errado. Nossa, como isso aqui está errado. Aqui é o date. Aqui é o date também. Então, ele vai pegar o mês aqui, né? Dessa variável mês, que vai ser de 01 até 12. E aqui ele vai fazer a seguinte verificação. Se o mês, no caso, for... Se for... Aqui eu vou pôr... Então, case 01. Então, o que ele vai imprimir? Eu vou criar uma variável chamada de mês extenso. Vai receber janeiro. Aqui, no caso, vai ter o mês janeiro. E aqui eu vou colocar o brick. Ok? E assim nós vamos fazer. Deixa eu só dar um espaçamento aqui para saber. Aqui eu vou pegar o case. Isso aqui vai se repetir por 12 vezes. Opa, aqui já ficou errado. Vamos pôr bem aqui. Por 12 vezes. Tá? Tá. Então, case 01, case 02, case 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011. Então, aqui no caso, no mês 2, nós vamos colocar fevereiro. Na programação, assim como na matemática, existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Eu vou fazer primeiramente usando o switch case e depois eu vou fazer de uma outra forma. Então, eu tenho aqui, ó, o mês extenso vai receber janeiro, aí dou brick. Aí aqui eu verifico, case igual a 2, o mês extenso vai receber fevereiro. Case, o mês extenso for 3, então vai receber março. Se for 4, vai receber abril. Vou colocar tudo minúsculo na primeira letra. Vai virar padrão. Então, abril, aqui no caso seria 5 agora, né? Maio. Aqui 6, junho. Aqui 7, julho. Aqui 8, agosto. Aqui o 9, setembro. Aqui o 10, outubro. O 11, novembro. E o último, o 12, vai dar o dezembro. Aqui um típico exemplo de como se deve utilizar o comando switch case. Ó. Switch,
coloquei o mês. Esse mês é esse valor aqui que foi retornado. Detalhe, ele pega o date mês. Se você for observar aqui com o M, o parâmetro M, nós retornamos o número do mês começado por 0, de 01 até 12. Aí ele vai fazer a verificação. No caso esse mês for 01, vai retornar janeiro. Se for 2, fevereiro. Se for 3, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui fechou. E aqui agora sim eu vou escrever a data. A data. Vou colocar assim como sendo data final. Então, a data final vai ser igual. Eu vou precisar do quê? Do dia, né? No caso aqui, eu vou precisar do dia da semana, né? Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou pegar aqui o dia da semana. Ó, o dia da semana. Como parâmetro aqui, eu vou colocar quem? O valor que sair aqui no dia. Então, eu pego o valor dia. Exatamente para fazer aquele efeito que nós fizemos naquela hora. Aí eu vou colocar aqui. Por exemplo, quinta-feira. Ó, igual tá aqui, ó, domingo, 20 de maio. Então, tá aí, ó, quinta-feira. Aí aqui eu vou colocar uma vírgula, se for o caso. Por enquanto eu não vou colocar, não. Aí nós vamos colocar aqui, ó, o dia, que é esse dia aqui, ó, que pegou o dia, o parâmetro de date, o parâmetro D faz o quê? Tá aqui, ó, o parâmetro D retorna o dia. Então, tá aqui, D, nós vamos pegar o dia de... Aí nós vamos agora, esse pontinho significa concatenar. Aí, nós vamos pegar agora o valor do mês. Então, eu vou pegar o mês extenso. Ponto. Vou colocar de. Aí, agora eu vou pegar o ano. E vamos torcer para que dê tudo certo. Aqui, então, essa função, ela vai retornar para nós, return. Vai retornar quem? Vai retornar a data final. E aqui, finaliza. Ó, esse parênteses aqui, na verdade, é da nossa função. Então, aqui fechou. E aqui finaliza o nosso código PHP. Então, esse parênteses aqui, ó, começou aqui, então fechou aqui, então fechou certinho. Deixa eu ver se aqui fechou, aqui, ó, fechou o switch. Então, esse aqui fechou a função. Então, correto. Então, a nossa função, a nossa biblioteca já está funcionando. Então, vamos ver se essa biblioteca realmente funciona. Como que a gente vai fazer? Vamos colocar, então, aqui. Então, vamos pedir, então, vamos visualizar esse resultado. Aqui é a nossa biblioteca de função. Eu posso utilizar agora essa biblioteca em qualquer lugar, né, desde que essa biblioteca esteja no mesmo diretório, ou então em diretório diferente, desde que eu especifique o caminho onde vai estar essa biblioteca. Aqui nesse programa 15, eu vou incluir, aqui nesse cabeçalho, eu vou colocar o seguinte código. Aqui eu vou colocar o código PHP e vou mandar incluir, ó, o include biblio.fcn. Antes de incluir o código, eu copiei. O programa 15 já está aqui, ó. Antes de incluir o código, observa como fica, né? Não tem nada. Agora eu vou incluir o código. E eu tenho que fechar aqui essa instrução PHP e observa que deu um erro na linha 3. Por que deu um erro na linha 3? Porque aqui eu coloquei foi 2 pontos, era ponto e vírgula. Agora deu um erro na linha 14, aqui, está dizendo que deu um erro na linha 14 do nosso biblio.fsn. Vamos ver lá o que aconteceu na linha 14.
tá aqui, né, gente? Realmente está errado mesmo. É porque aqui a gente confunde as coisas. Aqui, no caso, é igual. Então, tá aí, eu já modifiquei todos. Então, na verdade, aqui eu coloquei os 2 pontos. Na verdade, foi um erro apenas de digitação. Porque que eu estou dizendo que essa variável mês extenso vai receber esse valor janeiro. Acredito que agora vai dar tudo certo. Vamos ver? Ó, atualizei, mas a data não foi impresso. Por que a data não foi impressa? Porque eu não pedi para imprimir. Eu só mandei aqui ele incluir essa biblioteca dentro desse programa. Mas eu não pedi para ele imprimir nada. Eu vou pedir agora. Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um código. Como aqui está tudo em HTML, eu preciso colocar essa diretiva para dizer que eu vou inserir um código PHP, porque está em HTML. Se tivesse PHP eu não precisava disso. Eu vou colocar então aqui o nome da nossa biblioteca, da nossa função é data, né? Então eu vou imprimir aqui, ó, data. Aliás, eu posso aquela forma resumida, né? Só fazer assim, ó, igual. Pronto. Executando. Pronto, tá aí, né? Deu 20 de maio, tudo junto. Falta só a gente dar uma ajeitadinha aqui. Mas no todo, né? Então, observe que não apareceu o dia da semana. Vamos ver por quê. Já sei por quê, ó. Porque aqui, na verdade, eu peguei o dia daqui do mês. E não é o dia, é o dia da semana. Então, aqui já vai aparecer. Aí, aqui eu vou colocar uma vírgula. Vamos ver agora. Então, pronto. Aqui o de maio, no caso. Falta eu tirar de. Tá tudo junto. Vamos lá. Pronto. Domingo, 20 de maio. Por que que tá assim? Porque a data tá assim. Vamos trocar então para a data normal. Hoje, na verdade, é dezembro. E hoje é 20, no caso. Né? 20 de dezembro. Atualizando. Então, tá aí, ó. Quinta. Esse quinta, ele pegou de onde? Ele pegou daqui, ó. Do quinta. De dezembro, esse dezembro ele pegou de onde? Ele pegou daqui, ó. Do nosso case. E de 2007, ele foi pegando todos os valores que a gente fez. Essa forma, aqui utilizando o switch case, é uma forma que funciona. Mas nós poderíamos fazer isso de um outro jeito. Eu vou comentar esse código, esse switch. Vou deixar aí para você pode utilizar como você quer. Eu vou usar um array. Assim como eu usei o dia da semana, eu posso também utilizar o mês, né? Então eu vou colocar aqui mês. Vou chamar aqui mês. Vou chamar assim mês extenso. Vai ser um array que eu vou criar. Veja, aqui eu coloquei, ó, eu peguei o switch case e fiz assim. Tá certo, sem problema. Aqui eu quis mostrar para você o uso do switch case. Você poderia ter deixado assim, ou aqui agora vai estar comentado esse código, ou você pode trabalhar assim como eu vou fazer agora. Ó. Aqui eu vou colocar janeiro, aqui fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto e pronto. Então, a mesma forma que eu utilizei o array para trabalhar aqui com o dia da semana, eu vou também trabalhar com esse mês por extenso. Então, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Então, aqui, ó, aqui no caso ele vai retornar para mim o dia, não é isso? Só que eu não vou querer mais esse dia assim, com o zero, né? Eu vou querer que o dia seja impresso sem o zero. E para você inserir o dia, retornar o número do dia sem o zero, ó, você vai utilizar o dia do mês sem o zero, o número do mês sem o zero, você vai retornar o N. Então aqui ao invés de colocar o D,
eu vou... Não, eu estou errado. É aqui no mês, né? Aqui eu vou colocar o N. O N vai retornar assim. Agora ele vai retornar assim. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Se eu fizer dessa forma, não vai dar certo. Por quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valores. Certo? Só que um array começa a contagem de 0. Então, se eu fizer assim, contando de 1 até 12, ele vai começar contando daqui. Então, por exemplo, nós estamos em janeiro, em dezembro. Se nós estamos em dezembro, então ele vai considerar 12. Então, ele contando aqui ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer, não ia dar certo. Ia estar faltando 1. Sempre ia estar sobrando 1. Por quê? Porque o array começa de 0. E aqui a contagem começa de 1. Por que que com o dia da semana deu certo? O dia da semana deu certo porque o próprio date, a função y, já retorna inicializando de 0. Por isso que deu certo. Observa que nós temos 7 dias na semana, mas aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o valor que ele varia é de 0 até 6. Então, o máximo que ele vai é de 6, porque ele começa com 0. Então, para que isso aqui dê certo, dê 100% certo, eu diminuo esse valor de 1. Então, quando aqui for 12, então aqui vai cair exatamente aqui no dezembro, porque ele começa assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que é justamente o valor. No caso, o date aqui vai dar 12, menos 1 dá 11, aí dá certinho. Então, para você fazer assim, utilizando array, você vai ter que tirar, diminuir esse valor de 1. Então, como ficaria aqui? Então, ficaria assim, domingo, aqui o mês extenso, ó, esse mês extenso, que já não é mais esse valor aqui, ó, já é assim, ó, já é uma array. Então, eu vou precisar colocar mês extenso, só que aqui eu vou colocar um parâmetro mês. E eu acredito que agora nós já temos o mesmo resultado. Olha, ó. Só para diferenciar, observa que virou maiúsculo, né? E justamente, ó, quando eu estava usando o switch, eu não coloquei maiúsculo, mas agora eu coloquei maiúsculo. Se eu modificar aqui a data novamente, vamos colocar aqui o mês 1, por exemplo, mês 1. Se eu vier aqui, ó, saldo 20 de janeiro de 2007. Então, observa que também deu certo. Voltando, então, à data normal. Então, aqui, você pode escolher como que você vai trabalhar com essa função. Se com switch case ou se você vai trabalhar com o mês por extenso. Detalhe é que aqui eu subtraí de 1. Eu vou trabalhar assim, dessa forma aqui, trabalhando com esse mês. Até porque eu excluiria isso aqui tudo, né? Eu vou salvar eu vou tirar isso aqui, eu vou excluir isso aqui. Vou salvar isso aqui como sendo biblo2.fcn, no caso, mas eu não vou trabalhar com ela não, eu vou trabalhar com a 1 mesmo. Deixa eu abrir aqui a 1. Por que que eu fiz isso? É porque de repente, se você quiser trabalhar, tá aqui, já está tudo prontinho, tá? Nós vamos trabalhar com essa. Então tá aí, observa que diminuiu bastante em termos de tamanho. Essa aqui então foi a nossa primeira função. Nós podemos utilizar em qualquer programa, tá? Você pode utilizar, basta você mandar, ó, dar um include e depois chamar a data. Aqui você poderia colocar qualquer função, certo? Vamos ainda fazer uso dessa função na frente e eu espero então você na próxima aula.